a Papa Nicolau para prevenção do câncer de colo de útero, a mamografia, o toque retal e o PSA, colonoscopia, são feitos num percentual pequeno da população. E nem sempre faltam esses exames. Então a gente precisa trabalhar num programa nacional de vacinação, de exames preventivos e de estilo de vida para conseguir jogar a curva da vida dos pacientes, ou das pessoas do Brasil, homens e mulheres, muito mais para frente, com melhor longevidade e melhor qualidade. Então esse, eu acho que seria um incrível bom plano de governo, independente se vai ser governo A, B, C ou D. Eu queria voltar na questão do HPV, porque o que não funcionou na vacina de HPV? Porque se esperava um resultado melhor, né? Não. Leda, na verdade é o seguinte, existe um estudo sueco, publicado numa revista chamada New England Journal of Medicine, mais ou menos um ano atrás. Um estudo que avaliou em mais de 1 milhão de mulheres na Suíça. Tá? Desculpe, na Suécia. Das meninas que foram vacinadas até os 15 anos, a redução do risco de um tumor de colo de útero foi de 91%. O que eu quero dizer, se a gente vacinar todas as meninas e todos os meninos, ou seja, até os 14, 15 anos, e por que até essa idade? Porque a vacina, ela blinda um corpo que não foi contaminado pelo HPV de ter HPV, mas ela não consegue eliminar o HPV de quem já teve contato com o vírus. Aí, Fernando, eu tenho 35 anos, eu posso me vacinar? Eu falo, claro que pode. Mas se você já contraiu o HPV, a vacina não tem a capacidade de clarear o HPV do seu corpo. Então é importante entender isso. Por isso que o esforço genuíno é vacinar as crianças antes do início da vida sexual. Na pré-adolescência e na adolescência. E a vacina são 2 doses, efeito colateral virtualmente zero, uma dose, 6 meses depois a outra dose. Bom, entendendo isso, a gente conseguiria provavelmente, Leda, erradicar da face da Terra o câncer do colo de útero. A gente conseguiria diminuir em pelo menos 50% a 80% os tumores do canal anal, os tumores de vulva, os tumores de pênis e os tumores de uma região da garganta chamada orofaringe, que é onde tem aquela campainha, a campainha da garganta. Porque nessas localizações, grande parte dos tumores também tem a relação com o mesmo HPV que causa o câncer do colo de útero. Então, um dos trabalhos também do Instituto, junto com outras ONGs, com outras sociedades, eu presido o Grupo EVA, que é o Grupo de Câncer Ginecológico. E a gente tem uma parte do grupo que monta campanhas. Né? Uma dessas pessoas chama a doutora Andréa Gadelha, que é uma médica muito reputada, uma amiga pessoal minha. Então, a gente tem trabalhado com campanhas, mas nós temos que fazer um movimento muito importante para vacinar. A meta é todas as crianças do país. Né? E, infelizmente, né, o que aconteceu nos últimos tempos foi baseado em informações ruins e falsas sobre vacina de Covid, uma diminuição significativa da vacinação da população brasileira, incluindo a vacinação infantil, incluindo a vacinação contra o HPV. O que, na verdade, é um crime. Né? Sabe que eu falo o seguinte, tem um artigo que saiu agora, mostrando que de cada 100 notícias sobre câncer na mídia social, 1/3 é incorreta, 1/3 é prejudicial e só 1/3 é correta. E quando você faz uma notícia prejudicial e incorreta, você pode estar literalmente afetando com uma informação a vida de milhares de pessoas. Então, mas o que me preocupa é porque quando saiu a vacina, ou quando ela se tornou obrigatória no Brasil, eu não me lembro bem, eu tinha um programa na TV Brasil em que eu fazia vários assuntos todo dia e fiz muito HPV. Fiz muito esse assunto. E houve uma rejeição, houve uma questão. Eu não sei se foi desinformação, se houve alguma maledicência, alguma notícia errada, mas se esperava um volume de meninas vacinadas e esse volume não se concretizou, pelo menos não naquele primeiro momento. Qual foi o erro disso? Porque é diferente da vacina do Covid.
né, que se questiona, porque ela foi rápida, porque ela foi feita do dia mesmo, porque o laboratório tal não quer se responsabilizar, porque isso, porque aquilo. Tem milhões de questões. Mas a vacina do HPV não tinha questão nenhuma. Era uma vacina comprovada, estava tudo resolvido com ela. O grande problema é que eu acho que os governos, e não é governo A, governo B, governo C, essas são percepções minhas apolíticas, não desenvolveram campanhas ainda de grande espectro e eficazes. Então, assim, tem muita gente bem informada que não vacinou os seus filhos porque não lembrou ou não sabia da vacina. Então, assim, a grande maioria das pessoas não vacina porque não lembra. Número um. Tem um percentual que não vacina por uma questão de desconforto ou preconceito de ter que conversar com o filho ou com a filha do porquê da vacina. Tem pessoas que não vacinam porque tem uma ideia completamente errada de que a vacina pode induzir algum tipo de efeito colateral ruim. Mas a grande maioria não é por preconceito, não é por querer iniciar uma conversa sobre educação sexual, não é porque acha que a vacina vai causar grandes transtornos. É porque não sabe da existência da vacina. E por que não sabe? Porque diferente do Covid, que estava na televisão todo minuto e que chegou na ponta, a questão da vacina com HPV teve Não chegou. teve uma reverberação absolutamente pequena. E também, eu acho, aí é um achismo mesmo de jornalista, que o jornalista adora achar coisa, né? Na verdade, é uma fase em que a criança já não é tão criança, então ela não está no pediatra, porque ela já é maior do que. Né? Porque quando a criança é pequena, a gente leva. Estou falando de quem pode levar, né? Leva todo mês, depois leva todos 2, 3 meses, né? Ano em ano, aí a criança vai para a escola com 2, 3 anos e começa a pegar virose, toda hora vê o pediatra, porque isso fica muito fácil, a atualização das vacinas e tal, porque toda hora ela tem uma virose. Né? Toda hora ela gripa, porque o coleguinho gripa, ela gripa. E é assim, criança no colégio, começando a fase de colégio, vai muito ao pediatra também. Depois passa uma fase que ela meio que cria anticorpos e ela não é ainda a paciente do clínico geral, porque às vezes a família não tem o médico de família, ou porque alguém se esqueceu, está trabalhando muito e tal, só vai ao médico quando fica doente. Eu estou falando antes do Covid, né? Que agora tem essa coisa, espirrou, já, né? Deu 2 minutos de febre, já dá uma paranoia, ai meu Deus, estou com Covid e tal. Mas antes disso, era isso, ficava um grupo sem vacina, que eu chamava de o sem vacina, que era tipo 12, 13, 14, 15 anos. Eu acho que isso também contribuiu, sabe? Porque só as mães que iam fazer, por exemplo, eu me lembro da minha ginecologista falando muito isso, que as pacientes dela, ela recomendava que levassem filhas, netas e tal. Mas quem não ia ginecologista também não tinha muito essa informação. Ela passou meio batida, essa vacina do HPV. Nesse sentido também, porque pegou esse grupo que não tem um médico regular. Mas eu acho que aí, na minha opinião, não tem nenhuma solução fácil, mas talvez a melhor solução, Leda, seja a vacinação maciça na escola. Porque a criança está na escola. Hoje é raro uma criança no país que não esteja frequentando uma escola em algum momento. Mas não é tão comum. Lembrar que a vacina contra o HPV para as meninas, Leda, começa a idade preconizada a partir dos 9 anos. Caramba! E os meninos a partir dos 11. Então, eles não são tão pré-adolescentes, eles estão ainda... Então os pediatras têm que se engajar nessa campanha, né? O problema é que muitas dessas crianças mais pobres não têm mais o contato com o pediatra. E por isso que eu acho que no colégio seria o ponto de contato mais importante. Seria. Porque como antigamente, quando meu filho era pequeno, tinha a campanha do flúor, né? No Rio tinha isso. Todo ano o colégio te mandava uma comunicação e tal. E tinha depois a carteirinha do tipo de sangue. O colégio tinha medidas, tinha método, tinha projetos. O HPV tinha que entrar como um projeto, né? Então, assim, eu acho que tem esse ponto que é um ponto bem importante. Assim, acho que a gente precisa trabalhar muito duro nisso, porque eu né, eu tenho certeza que a gente consegue causar um impacto gigantesco. Vou dar um exemplo para você. O câncer do colo de útero, no norte
é o câncer que mais mata as mulheres de todos os cânceres. No Nordeste, é o segundo que mais mata. Na Austrália, Nossa. foi onde começou a maior campanha de vacinação contra o HPV de todos os programas mundiais. Você praticamente não tem mais nenhum caso de câncer de colo de útero. Caramba. Então, o que dói para a gente, como oncologista e como ser humano, é perder pessoas por mortes evitáveis. Veja, a gente não tem uma vacina contra... A gente não tem uma vacina para evitar câncer de pulmão. Mas a gente tem uma vacina que evita câncer de colo de útero, de canal anal, de pênis, de garganta, etc. A gente tem uma vacina que evita câncer de fígado, que é a vacina contra hepatite B. Câncer de fígado não é só por hepatite B. Hepatite C também pode causar, cirrose por excesso de bebida alcoólica. Mas, assim, o que dói o coração de nós médicos é perder alguém por uma morte evitável. Tem mortes que não são evitáveis. Quer dizer, aparecer um câncer de pâncreas em alguém, caramba, não é culpa de ninguém. Aconteceu por algum motivo que a gente não sabe tão bem necessariamente. Mas ter um tumor, porque você não colocou 2 vacinas no braço, sabe, é uma coisa... É de doer, né? É de doer. De doer. Quer dizer, a gente não quer perder nunca ninguém, mas perder gente que poderia viver mais 50 anos, até porque o câncer do colo de útero envolve pessoas jovens, então é pessoas que tinham uma expectativa de vida de mais 50, 60 anos pela frente. Caramba, é uma coisa que, para mim, não é uma coisa que a gente aceita com tranquilidade, e é uma das bandeiras que a gente vem lutando muito, porque das bandeiras é uma bandeira que claramente a gente pode ter um impacto gigantesco no país. Pois é, mas eu acho que falta informação, falta divulgação das coisas. Por exemplo, eu estou entrevistando médico há anos. Eu tomo a vacina de hepatite porque o meu clínico manda tomar. Mas eu não sabia que ela evitava câncer de fígado. Um dos efeitos dela é evitar. Por quê? Porque ela te protege da hepatite, e a hepatite é um fator de risco para câncer de fígado, ela protege o câncer de fígado. Então, assim, é super importante isso. Ela não é uma vacina contra o câncer, ela é uma vacina contra uma infecção que causa... E é interessante isso, né? Porque quando a gente fala de câncer, a causa número 1 é cigarro, meio que empatado com obesidade, dieta e sedentarismo. Essa tríade versus cigarro são as 2 maiores causas de câncer no mundo inteiro. Mas depois delas, a principal causa que ninguém se atém são as infecções. Então, o HPV é uma infecção que causa câncer, o hepatite B é uma infecção que causa câncer, tem uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que fica no estômago, que causa câncer. É da gastrite. Tem um vírus chamado Epstein-Barr, que fica na região da nasofaringe, que causa câncer. Então, o que eu quero dizer, tem vírus e bactérias que, se não tratados, causam câncer. Então, infecção, não estou falando de Covid, não toda infecção, não todo, mas infecção, depende da infecção, é uma causa de câncer. Você acha que a alimentação está envolvida nisso também? Eu não tenho dúvida. A alimentação é algo absolutamente crítico, né? A alimentação, ela tem uma relação causal fundamental com os tumores do aparelho digestivo. Então, nós estamos falando de esôfago, estômago, intestino, vias biliares, pâncreas, né? Tem uma relação causal com câncer de mama, com câncer de ovário, câncer de útero, câncer de próstata. Caramba! Ou seja... com quase todos. Sim, alimentação. E faz sentido, porque lembra que o nosso corpo, a gente vai depositando coisas boas e ruins nele. Ele vai tentando depurar o que é ruim. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.